Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus mais essa oportunidade na qual Ele tem nos dado aqui estar nesta manhã para mais uma vez trazer esta live, adentrar na sua casa, aprendendo mais um pouco da sua palavra. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 10, que vai falar sobre a intercessão pelos Efésios. A nossa verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercite o amor de Deus. A nossa leitura diária: na segunda-feira lemos Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Jesus ensina os discípulos a orar. Na terça-feira lemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Na quarta-feira, 1 João capítulo 5, versículo 14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Na quinta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 7. Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Na sexta-feira, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. E no sábado nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Objetivo da nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é compreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Objetivos específicos, ressaltando que cada objetivo específico aponta para cada tópico da nossa lição que deve ser alcançado. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Ponto central da nossa lição: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Tópicos da nossa lição está dividido assim em três principais tópicos. Primeiro, corroborados com o poder do Espírito, subdividido em três subpontos. Primeiro, as riquezas da sua glória. Segundo, fortalecidos com poder. Terceiro, habitados por Cristo. Segundo tópico da nossa lição: arraigados e fundados em amor, também subdividido em três subpontos. Primeiro, amor, a virtude cristã. Segundo, arraigados e fundados em amor. Terceiro, a intensidade do amor de Cristo. Terceiro tópico da nossa lição: a bênção de Deus excede o pensamento humano, também subdividida em três subpontos. Primeiro, a dimensão das bênçãos divinas. Segundo, o convite para a adoração. E terceiro, a glória devida a Deus. Síntese do tópico primeiro: o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Síntese do tópico segundo. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da tal compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. E a síntese do tópico terceiro nos diz: as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Nossa leitura bíblica em classe. Eu convido você, amado ouvinte, na qual está nos acompanhando através desta live, que abra sua Bíblia e nos acompanhe. Ela está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Dessa feita eu quero convidar o nosso companheiro presbítero Demário, que é dirigente da congregação aqui de G2, para juntos fazermos essa leitura bíblica em classe, conforme fazemos na nossa escola bíblica dominical, quando está nos dias normais, lemos um versículo e os irmãos participam lendo o outro versículo. Então lê um e o nosso presbítero lê
o outro. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Dessa feita, nosso presidente Ademário fará assim a leitura do texto áureo. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Fizemos assim a apresentação da lição, para que você assim possa se inteirar do assunto na qual nós estamos a estudar aqui na manhã deste domingo. Então, você que nos acompanha aí em casa, possa assim interagir conosco, fazer as suas perguntas. Você pode, após estamos transmitindo aí pelo Facebook, você pode fazer sua pergunta aí, e os irmãos e as irmãs que aqui estão fazendo essa transmissão, eles vão anotar a sua pergunta, a sua dúvida, e a mesa que aqui está presente, a minha pessoa, juntamente com o nosso presbítero Aldemário, vamos tentar minimizar a sua dúvida, tirar esta dúvida e responder as suas perguntas dentro daquilo que a lição está nos propondo na manhã deste domingo. E a lição na manhã deste domingo fala justamente da segunda oração de Paulo ali aos Efésios. Como já vimos, meus irmãos, a primeira lição, a primeira oração na qual Paulo fez ali aos Efésios, na qual nós assim já estudamos, que está no capítulo 1, do versículo 16 ao 23. Inclusive foram 2 lições falando sobre esta oração, sobre as bênçãos espirituais, sobre tudo aquilo que Deus tem para nos proporcionar. E na manhã deste domingo vamos falar sobre a segunda oração na qual Paulo faz ali aos Efésios, que é a intercessão pelos Efésios. E de antemão, meus irmãos, antes de passarmos aqui para o nosso presbítero Aldemário, para ele comentar um pouco sobre o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre corroborados com o poder do Espírito. Esse tópico tem 3 subpontos, que é as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. Queremos aqui trazer para você a definição de intercessão. Já que estamos falando, vamos falar de intercessão, que é uma das características da oração do crente. Lembrando que a oração do crente
ela não se resume só a ele pedir ao seu favor, apresentar suas súplicas, os seus rogos, apresentar todas as suas necessidades. Também fala de ação de graça, de adorar a Deus através das nossas orações e principalmente Deus constituiu a sua igreja neste mundo para que ela seja uma intercessora por esta humanidade. Então, intercessão, segundo o nosso dicionário teológico, na qual nós temos aqui em mãos, ela nos diz assim: súplica em favor de outrem. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fosse nossa as dores alheias. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. Apenas esta breve reflexão, tem mais algumas coisas escritas aqui no dicionário teológico. Se você tiver em sua casa, você pode assim procurar e se aprofundar mais um pouco. Então, intercessão é tudo isso aqui na qual nós lemos, é sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, também sorrir, é sentir a dor do nosso próximo, ou seja, é ser empático. Não é isso, meu presbítero? Não é antipatia não, viu? É empatia. Empatia quer dizer sentir a mesma coisa que o meu presbítero, o meu amigo Aldemar está sentindo e tomar como se fosse para mim aquela causa e agora apresentar a Deus e interceder a Deus por esta causa. Por isso que Paulo diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo assim essa definição de intercessão, pedimos agora ao nosso presbítero Aldemário, Pai, que ele nos traga assim um comentário sobre esse nosso primeiro tópico da nossa lição na manhã deste domingo. Muito bem. Primeiramente quero aqui cumprimentar a todos os presentes, como você que está em casa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo para o aprendizado da palavra de Deus, através de uma maravilhosa lição, como todas elas têm sido, lições bíblicas. E essa lição de hoje é uma lição bastante prática, ainda que tem um contexto teórico, mas ela é bastante prática e eficaz para a nossa vida cristã. Mas antes de nós decorrermos em cima do primeiro tópico da lição, gostaríamos de trazer uma palavra introdutória para explicar a oração. A Lia já falou da oração intercessória, não sei o que é intercessão, mas para nós entendermos dentro da prática da oração, em que parte normalmente se dá essa oração intercessória. Então, normalmente, quando nós oramos, nós temos a nossa oração em três partes. A primeira parte é chamada de petição. Então, o que é a oração através da petição? É quando eu, você, nós oramos por nós mesmos. Nós começamos a orar por nós mesmos. Deus, me perdoe meus pecados, perdoe minha falha, me ajude. Então, quando eu peço por mim, você pede por você, essa parte da oração é chamada de petição. Aí vai para a segunda parte da oração, que é exatamente a oração intercessória, a oração de intercessão. Então, a oração de intercessão, ela é o inverso da petição. A de petição, você é exclusivo nela, você está orando por você. Na intercessão, você esquece você, e quem passa a ser valorizado nessa parte da oração é o próximo, é o outro. Então, por isso que essa oração intercessória ela é importante na nossa prática de oração. Então, a gente vai entender nesta lição de hoje essa oração intercessória do apóstolo Paulo aos nossos irmãos ali em Éfeso, ou na igreja de Éfeso. Então, todas as vezes que nós estivermos nessa parte da intercessão, nós vamos orar pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. Então, toda a valorização desta parte da oração está sobre o outro. Então, eu vou interceder por meus parentes familiares, pelos pastores, pelos líderes, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, enfim. Então, vou me dispor a colocar o meu amor, como ele já falou, empatia, sentindo a dor do outro, através dessa oração intercessória. E normalmente na terceira parte da nossa oração a gente termina com a oração de adoração. Então a parte final da oração normalmente nossa a gente termina adorando a Deus.
tão exclusivamente enaltecendo ao nosso Deus, que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é glorioso, enfim. Então, a gente termina normalmente a nossa oração elevando e engrandecendo ao nosso Deus, porque já temos pedido por nós, pedido pelo próximo, e agora a gente enaltece a Deus dentro da sua soberania, e assim fica uma oração eficaz, uma oração que realmente ela sai de dentro de nós, né, com sinceridade da nossa alma, e assim Deus recebe todo esse tipo de oração. Então, a oração dessa lição de hoje é chamada oração de intercessão. E Paulo aqui, a gente vai aprender o que Paulo falou nessa oração intercessória. Então, a lição para isso teve 3 tópicos para explicar o que Paulo falou nessa sua oração intercessória aos Efésios. E em meio a isso, nós iremos extrair para a nossa vida também, né, muitas ações, tantas coisas importantes que o apóstolo Paulo fala aqui nessa sua oração intercessória. Primeira coisa aqui no primeiro ponto, Elias, que a gente precisa entender, você em casa, o que significa a palavra corroborados ou corroborar. O que é que significa isso? Então, para ser bem prático com você, corroborar significa confirmar a existência ou confirmar uma verdade. Em prática, corroborar quer dizer confirmar, comprovar, reforçar. Então é isso que Paulo está reforçando em sua oração intercessória, aquilo que ele já tinha ensinado aos irmãos ali em Éfeso. Então, por isso que vem essa palavra corroborados, né, com o poder do Espírito Santo. Ou seja, ele veio reforçar, comprovar aquilo que ele tem ensinado, o que é o poder do Espírito Santo na vida dos irmãos lá em Éfeso. Não é que os irmãos de Éfeso não tinham o Espírito Santo, eles tinham. Paulo agora está fazendo um reforço, em meio ele estava preso, então ele agora está fazendo um reforçamento daquilo que ele já tinha ensinado. Então a sua oração agora é tão somente nesse propósito. E aí ele vai mostrar dentro da sua oração intercessória, nesse primeiro ponto, que ele vai apresentar para os irmãos em Éfeso, que fica muito claro para a gente hoje também, a riqueza da sua glória. Todas as vezes que nós vemos essas expressões de riqueza, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, que pega textos isolados como este para querer trazer essas riquezas no âmbito materialista, e isso é um perigo, você forçar um texto bíblico a dizer aquilo que ele não está dizendo. Então, quando Paulo, na sua oração intercessória, ele aqui enaltece as riquezas da glória de Deus, essas riquezas são riquezas espirituais, as quais já estudamos em uma dessas lições aqui, passamos para vocês que estão em casa. Então, Paulo vai enfatizar mais uma vez na sua oração que eles sejam abundantes conforme a graça de Deus, com riquezas espirituais. Por isso que ele vai enfocar aqui já no segundo tópico, que fortalecido com o poder. Então isso é uma riqueza espiritual, o poder do Espírito Santo, né, em nossa vida. O outro tópico é habitados em Cristo. Então, quando é que Cristo habita em nós? Outra riqueza espiritual. Então Paulo aqui, ele está enfatizando exatamente que essas riquezas são riquezas exclusivamente espirituais para nossas vidas. Não quer dizer com isso que Deus não nos abençoa materialmente, não é isso que nós estamos aqui direcionando a palavra. O que estamos falando é a interpretação do que Paulo faz em sua oração intercessória. Então, aqui na oração intercessória de Paulo, ele é bem enfático em mostrar que essa riqueza da glória de Deus é coisa muito eficaz para a nossa vida cristã e que devemos valorizar muito mais as riquezas espirituais do que as riquezas materiais. Então, quando ele diz fortalecidos com poder, o primeiro pedido do apóstolo aqui é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito Santo no homem interior. E a gente precisa entender isso.
Paulo aqui mostrando essas riquezas espirituais, ele vai dizer que a atuação do Espírito Santo é no nosso espírito, homem interior. A comunicação da nossa vida com Deus vai se dar através do Espírito Santo no nosso espírito. E essa comunicação tem que ser eficaz. Por isso que o nosso espírito, ele é totalmente alimentado através da palavra, através da oração, e esse intercâmbio sempre vai ser agregado e vai ser feito através da atuação direta do Espírito Santo em nossa vida. Então, por isso que isso é uma riqueza espiritual, essa atuação do Espírito Santo na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, mais na frente, no capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, e esse da promessa sobre a nossa vida. Então, se nós como cristãos parássemos um pouco e saber a valorização do que é o Espírito Santo em nossa vida, era para nós sermos mais contundentes, e fazer uma prática de uma adoração melhor para com o nosso Deus, uma vida cristã com mais eficácia. Enfim, quando nós valorizamos esse fortalecimento do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, certamente teremos a vida cristã aqui na terra muito, mas muito mesmo abençoada. E aí ele vai aqui mostrar outra riqueza espiritual, que é habitados por Cristo. Isso aqui é muito interessante, porque é o que o apóstolo Paulo está aqui escrito na lição. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikien, significa habitação permanente, em oposição a uma habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Deixa eu só parafrasear para você entender o que é essa habitação de Cristo em nossa vida. Porque, presbítero, ali alguém já perguntou assim: quer dizer que o crente, quando ele erra, aí Cristo sai da vida dele, né? Cristo sai da vida dele, aí ele volta, Cristo volta para a vida dele, aí ele peca, Jesus sai da vida dele. Não, não é assim que se procede. A gente precisa entender que é assim, Cristo está aqui, então a minha vida em Cristo vai estar aqui, debaixo dele. Aqui é Cristo, minha mão aqui é Cristo, minha vida em Cristo. Então não é Cristo que sai da minha vida se eu sair, é eu que saio da vida com Cristo. A vida vai estar aqui, então eu saí, sou eu que tenho que voltar. Não é Cristo que vai e volta, não é isso. A vida com Cristo sempre vai permanecer, está aqui. Eu é que vou escolher se continuo ou se saio. E depois que saio, se eu me arrepender e quero voltar, eu volto nessa vida com Cristo. Então, essa habitação de Cristo é exatamente permanente. Então, somente eu como cristão, você como cristão, precisamos entender que essa permanência Deus quer para sempre na nossa vida. Agora, como também Ele deu o direito do livre-arbítrio à vida humana, então as pessoas escolhem se quer continuar na habitação com Jesus Cristo ou se sai dessa habitação. Porém, estou te explicando que não é Jesus que está na vida da pessoa, a pessoa sai, ele sai. Não é assim que procede. Ele sempre permanecerá na nossa vida. Eu é quem saio desta habitação de Cristo, e se eu quiser voltar, sou eu que tenho que voltar para esta habitação em Cristo. Então é assim que se procede. Então Paulo vai trazer nessa sua ação intercessória, mostrando para os irmãos em Éfeso a importância que é de estarmos nesta habitação em Jesus Cristo. Então isso é uma riqueza gloriosa espiritual de Deus para a nossa vida, se permanecermos fiéis a Ele como cristão, né? Sempre dentro de uma posição, meditando na palavra, entendermos a importância e valorizarmos essa riqueza da sua glória sobre a nossa vida cristã. Pronto, Elisa, agora pontua alguma coisa aí.
Ok, meu presbítero, muito bem. Queremos assim também pontuar algumas coisas aqui dentro desse primeiro tópico. Primeiro é que a gente aprende aqui com Paulo, meu presbítero, que Paulo, ele ensinava aquilo que fazia. Paulo estava ali intercedendo pelos efésios, mas Paulo era um homem de oração, e ele ensinava o povo a orar e intercedia. Tanto é que ele foi forjado na oração. No ato da sua conversão, quando ele estava ali, que o Senhor manda que Ananias vá até a sua casa, e Ananias encontra ele orando já. Ou seja, ele já estava sendo forjado ali na oração, e Paulo entendia muito bem a importância da oração. É por isso que nós estamos falando desse assunto aqui na manhã desse domingo. É por isso que o Senhor, nosso Deus, Ele orientou os pastores, o pastor comentarista da lição, para que essa lição chegasse em tempo oportuno para as nossas vidas. O tempo na qual nós precisamos estar mais intercedendo, pedindo, porque a igreja, ela foi colocada neste mundo, Deus instituiu a sua igreja para que ela interceda. Não só pela igreja, mas por todos os homens, por todas as nações, por todos os continentes. Porque diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, porque isso é bom e agradável ao Senhor. E para que tenhamos uma vida sossegada. Muitas vezes a gente fica pedindo paz, não é isso, meu presbítero? Pedindo sossego, mas nos esquecemos de fazer a nossa parte, que é de estar intercedendo. Deus nos colocou neste mundo, estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, mas somos o atalaia deste mundo para interceder por este mundo. Porque enquanto esta igreja estiver aqui, estaremos intercedendo, rogando ao Senhor para que nada de pior venha a acontecer este mundo. Então, a primeira coisa que pontuamos aqui é que Paulo era um homem de oração e que ensinava a orar. E diante desse texto, ele nos diz a quem nós devemos dirigir a nossa oração. Assim como Jesus escreveu lá, ensinando no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, ele disse, quando os orais, não usar de vãs repetições, mas a oração, seja se quer, a oração na qual nós conhecemos como a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Não é isso que ele disse? Pai Nosso que estás no céu. Eu quero trazer um ponto aqui em cima disso aqui, como o próprio apóstolo Paulo ele nos diz aqui, na nossa leitura bíblica em classe, ele diz, por causa disso me ponho do joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está apenas ensinando aquilo que Jesus já tinha ensinado. Eu costumo dizer, meu presbítero Ademar, que Paulo ele é o maior intérprete dos evangelhos. Se queremos entender os evangelhos que Jesus Cristo ensinou, basta ler as epístolas que Paulo escreveu. Ele está interpretando tudo aquilo que Jesus ensinou. Aí ele começa a dizer, a nossa oração, ela deve ser direcionada ao Pai. A quem eu devo pedir? Ao Pai. Aí vem a pergunta, meu presbítero. Quer dizer que eu não posso pedir a Jesus Cristo, não? Quer dizer que eu não posso pedir ao Espírito Santo, não? São três pessoas, um único Deus? Todos com os mesmos atributos? Mas existe uma pequena diferença de função. Não é isso, meu presbítero? O Pai é a quem a gente dirige as nossas petições, registrada em nome de Jesus. E o Espírito Santo é quem vai nos auxiliar nessa petição, vai nos ensinar, vai dizer como nós devemos orar e pedir segundo a vontade de Deus. Então, os três trabalhando numa única oração, cada um na sua função. O Pai escuta. É como se, vamos aqui ilustrar o Demário fazendo a sua oração, fazendo uma carta. Muitas vezes você que trabalha em serviço administrativo, outras coisas, o seu chefe não está na sessão, aí ele faz, pode assinar aí por mim, por ordem. Ou seja, Pai, eu estou te pedindo isso aqui, é em nome de Jesus Cristo, porque foi Ele que me ordenou,
Foi Ele que disse que eu podia fazer isso. Foi Ele, dentro de todos os pontos aqui da nossa lição, na qual nós estamos estudando, a gente está falando de riquezas espirituais. E a gente já falou disso aqui nas lições anteriores, de algumas riquezas. Agora a gente está falando de outras riquezas. Bênçãos espirituais na qual nós já recebemos. A gente recebeu a adoção de filhos, a gente recebeu a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Somos chamados filhos de Deus. Foram essas bênçãos espirituais na qual a gente já falou dentro da oração, na primeira oração de Paulo, capítulo 1, que a gente já falou aqui na escola dominical. E agora Paulo está enfatizando outras bênçãos espirituais na qual nós devemos nos agarrar nela. A dizer aqui, na qual nosso presbítero aqui já falou com muita propriedade, que são as 4, na qual ele diz que nós devemos, para poder a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. São essas 4 bênçãos espirituais na qual Paulo está pedindo para que os efésios sejam cheios delas, para que eles sejam arraigados nelas, coisa que nós vamos falar nos pontos mais adiante. Mas seguindo ainda a linha de pensamento, na qual nós estamos falando aqui, nós vimos pontuando que Paulo, homem de oração, por isso que ele ensinava a interceder, e ele intercedia, ele não dizia, Aldemário, intercede pela igreja lá em G2, ora lá, vice. Ele chegou assim para Aldemário e falou assim, por causa disso, Aldemário, é como se Aldemário tivesse chegado para Paulo, contado uma história, olha, a igreja lá em G2 está assim, assim, assim. Aí Paulo ora para Aldemário, por causa disso, eu me ponho de joelho. E Paulo estava dizendo ali para os crentes em Éfeso, e como Paulo estivesse dizendo para Aldemário aqui, essa luta é minha também. Essa briga eu vou botar no meu joelho também, Aldemário. Tu não estás sozinho não. É Paulo dizendo ali para os crentes em Efésio, e a igreja dizendo que você também não está sozinho aí não nesta luta. Então a igreja que intercede, que roga, que suplica, e é por isso que nós ainda estamos de pé pela bendita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, mas só que tem uma outra coisa. Ele disse que nossa oração é direcionada ao Pai, mas ele disse, me ponho de joelho. Aí uma pergunta que eu faço ao nosso presbítero Aldemário, agora, para a gente entender melhor, através do seu presbítero, é só de joelho que Deus escuta a nossa oração? Muito bem, Elias. Nós sabemos que a posição de oração de joelho é um ato de humilhação aos pés do Senhor. Porém, isso não quer dizer que Deus escuta a oração daquele tão somente que fica de joelho, não é isso. A oração é uma comunicação com o divino, ou seja, uma comunicação, é a pessoa conversar com Deus. Então, quando Paulo lá em Tessalonicenses, ele diz orai sem cessar, Paulo aí esquece de posição. Ele aí disse, olha, orar sem cessar e você andando, está em contato diretamente com Deus, você está sentado, você pode estar até deitado, depende da situação que você esteja, né? Então, aí não está questionando a oração. Agora, quando se fala oração de joelho, aqui se chama aquele momento que a gente tem de se desbruçar perante os pés do Senhor, né? Se humilhar, né? É aquele momento muito especial, é uma devoção que a gente tem a Deus, que a gente reserva aquele espaço para isso, né? Porque tem momento que, exatamente, quantas vezes eu sempre orei na empresa. Tinha momento que dava para orar de joelho, né, em determinado lugar que eu me reservava, mas tinha momento que não tinha. Era uma necessidade que mesmo em pé, me lembro que por trás do estoque, eu ficava em pé, fazia um clamor a Deus sem ninguém me observar, mas eu estava em pé ali orando e Deus estava me escutando. Né? Então, não somente termos essas condições disso, né, saber que Paulo, quando se põe de joelho, aqui essa posição de joelho é aquele ato de clamor com derramamento mesmo assim, se desbruçando aos pés do Senhor, né? É um ato de humilhação aos pés do Senhor, mas isso não quer dizer que Deus só escuta quem fica de joelho, de maneira nenhuma. Uma pessoa não tem condições de ficar de joelho, fica sentada, Deus escuta da mesma forma, né? Como eu tenho dito, se for em pé, depende da ocasião, Deus vai escutar. Quantas vezes na igreja nós fazemos oração todo mundo em pé? E Deus vai deixar de escutar por causa disso? De maneira nenhuma, né? A pessoa está enferma, está deitada,
Deus não vai escutar a oração dela, ela deitada? Não, vai escutar sim. Ezequias, o rei Ezequias. Ezequias, né? Estava deitado, enfermo, virou o rosto para a parede, clamou e Deus escutou. Então, o que está em questionamento aqui não é a posição a qual Paulo estava de joelho, né? Aqui era a situação de um clamor, até mesmo porque Paulo estava onde? Numa prisão. Então, numa prisão ele tinha condições, naquele espaço que ele estava, de ficar de joelho sem problema nenhum, né? Sem ser questionado nem nada, porque estava dentro de uma prisão, dentro de uma cela, e ele tinha condições e tinha saúde para isso, de ficar de joelho, fazendo essa intercessão pelos irmãos em Éfeso. Muito bem. Então, pontuando e endossando tudo aquilo que o nosso presbítero Ademário assim já falou aqui sobre a posição na qual nós devemos orar, enfatizando que não é a posição na qual nós estamos, na qual Deus vai escutar a nossa oração. Porque Deus vai olhar para dentro de mim, dentro do nosso presbítero Ademário, dentro de você que está assistindo, e vai ver se o nosso coração está contrito e quebrantado. Porque muitas vezes a gente dobra o nosso joelho, apenas um gesto simbólico e físico, mas o coração está lá, soberbo, arrogante. Nos ajoelhamos muitas vezes porque é um círculo de oração, então vou ficar muito tempo de joelho para a irmã ver, o irmão ver que eu sou o homem de oração. Não é assim? Eu digo porque tem isso, eu já pensei assim também. Sou ser humano, mas não é isso que Deus quer de mim, quer de você. O que Ele quer de mim e de você é um coração contrito e quebrantado. Independente da posição que você esteja no momento ali, apresentando os nossos rogos, as nossas intercessões, as nossas petições, as nossas súplicas, o importante é que estejamos de coração íntegro, limpo, contrito e quebrantado diante de Deus, porque diz o salmista Davi, a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Então não é a posição, e sim a intenção. Muitas vezes temos a motivação certa, estamos na posição certa, mas estamos com a intenção errada. Estamos com a intenção de agradar o homem, de agradar A, agradar B, e em nenhum do momento agradar a Deus. A nossa intenção tem que ser sempre agradar ao Senhor, agradar a Deus. Então, encerrando este ponto aqui da nossa posição, quero lembrar, Jonas orou dentro do ventre do peixe. Sabe-se lá a posição que ele estava, e Deus escutou. E foi no momento que Jonas caiu em si. Ele disse, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Aí ele se quebrantou, se contristou, e o Senhor escutou a sua oração, e a vontade de Deus foi realizada na vida de Jonas. Elias, eu gostaria aqui de apresentar em especial alguns irmãos que estão já nos acompanhando, né? E eu fiquei aqui vendo o irmão Benício Espinosa, está lá no Equador. Glória a Deus. Né? Deus abençoe você, irmão Benício, aí no Equador, que está nos acompanhando, assim, juntos, interagimos aqui, aprendendo assim, essa maravilhosa lição. Mas está conosco Edilson Silva, né? Maria das Neves, nossa irmã Neves está nos acompanhando, como também a Lenice Gomes, que é a dirigente do Dejadalp ali em G1, Marilourdes Rocha, é uma irmã nossa aqui, né, da congregação G2, Joab Cristóvão, meu cunhado ali em Jardim Paulista, Marilene Lopes, a esposa do nosso evangelista Silvio Castro, Gicá, professor da nossa EBD aqui em G2, Ana Célia, minha irmã, esposa de Joab, Tatiana Almeida, nossa irmã ali em G1, Moisés Pereira, nossa amiga e irmão ali em G1 também, Adriana Guzmão, nossa irmã, esposa aqui do nosso diácono Luiz Cláudio, Luciene Alves, minha prima, ali num bairro de Bairro Novo, em Olinda, né? Tá Maria também ali de G1 nos acompanhando, Dalva Martins, professora da EBD ali em G1, então os irmãos estão nos acompanhando, desde já Deus abençoe vocês, tá bom? E que possamos estar assim, atendendo dentro dessa didática aqui nossa, né? Através dessa exposição aqui nesse primeiro tópico, ajudando vocês a crescer na graça e no conhecimento. E para nós fecharmos aqui, quando eu falei da habitação em Cristo, a importância ali da habitação em Cristo na nossa vida, é para que nós como cristãos tenhamos o cuidado para não se tornar um crente ou um cristão religioso. Porque o que é um cristão religioso?
é formalista. Então, a prática da oração dele é mecânica. E oração não pode ser mecânica. Permita-me dizer a você que está me escutando em casa, muitas vezes a nossa oração, ela é mecanizada. E sabe quando é que acontece isso? Normalmente, quando tudo na nossa vida está bem. Tem um emprego garantido, a despensa em casa está cheia, né, os filhos estão bem. Então, se não tivermos cuidado na prática da oração, ela fica uma oração mecanizada e tão somente vamos se tornar um cristão religioso. Então, a gente precisa entender com o apóstolo Paulo, que Paulo, quando ele orava, era uma coisa que vinha de dentro para fora, dentro de uma prática, uma vivência, uma experiência de vida com Cristo. E nós precisamos estar nessa prática de oração contínua, conversando com Cristo, não somente como nosso Deus, mas também como nosso amigo, um companheiro. Cristo é nosso amigo, Cristo é o nosso companheiro, e nós temos que ter esse mesmo prazer que temos com um amigo aqui na terra, de conversarmos e dentro da dimensão, estarmos bem à vontade com ele nesse momento de oração. Então, eu pontuo aqui isso para você. Cuidado para não se tornar um cristão religioso, porque vai ficar dentro de uma formalidade, ok? Glória a Deus. Muito bem. Antes de adentrarmos aqui no segundo tópico da nossa lição, nosso irmão Gessonias Santos também está conosco, Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Fui membro da Assembleia de Deus Hebreu e Lima, especificamente em GE2. A paz do Senhor, meu amado irmão. Nosso irmão Samuel Oliveira, paz do Senhor para todos. Amém. Muito bem. É um prazer ter conosco aqui nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através desta live. O segundo tópico da nossa lição, ele vem nos falar sobre arraigados e fundados em amor. Nós já vimos aqui em lições anteriores, já que o tema aqui é arraigados e fundados em amor, que nós devemos ter apenas um único fundamento, não é isso? A gente falou sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E vimos que o fundamento dos apóstolos e profetas era Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus. E aqui a lição, através do próprio apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando aqui, falando no capítulo 3 de Efésios, que nós devemos estar arraigados e fundados em amor. Aí aqui começa, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Aí o primeiro tópico da nossa sessão fala amor, a virtude cristã. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, intensidade do amor de Cristo. Dentro desse tópico, meus amados irmãos, queremos aqui trazer uma breve ilustração aqui do que sugere a palavra arraigado, a fim de estando arraigado e fundados em amor. Sugere duas ilustrações para que você possa entender. Elas ilustram uma árvore e um edifício. O termo arraigado pode figurar como a plantação de uma árvore e a representação que melhor ilustra a igreja que foi usada por Jesus, a videira. Já a palavra fundados tem a ver com fundamento e sugere a figura de um edifício, a igreja. Aí Paulo, ele faz terceiro pedido, né? A terceira intercessão. O primeiro a gente já viu aqui, juntamente que os crentes em Éfeso fossem fortalecidos com poder. A segunda é que eles continuassem sendo habitados por Cristo. E a terceira é que eles sejam arraigados e fundados no amor. Nosso presbítero Ademário. Glória a Deus. Eu vou até combinar com Elias para eu ficar bem à vontade nesse tópico, ou esse ponto, e deixar ele mais à vontade no terceiro. Porque esse tópico aí eu estudei, mastiguei, extraí muita coisa para a minha própria vida, não é? Porque todas as vezes que a gente fala de amor, é fácil falar. Mas fazer a prática dele, eu confesso que para mim, particularmente, eu acho muito difícil. Aproveitando que eu coloquei uma expressão aqui, particular, para você que está em casa, vocês, né, talvez assim, meu presbítero, mas eu falar, que eu, estudando, veio essa vontade de escrever de mim mesmo, né? Eu botei assim, eu particularmente não amo o tanto quanto deveria amar como cristão, né?
vou repetir, eu, particularmente, não amo o tanto quanto deveria amar como cristão. Porque quando nós vamos entender o que é o amor, na Bíblia, de uma profundidade, pelas línguas originais, é uma profundidade muito grande, presbítero Elias e você que está em casa. Só para você me entenda assim, na língua portuguesa, quando a gente fala a palavra amor ou amar, está em um só sentido. Um só sentido. Mas quando nós vamos para o original no Novo Testamento, o grego, pelo menos para a palavra amor, existe pelo menos 4 palavras. 4. E para você entender a dimensão deste amor que Paulo aqui roga nessa oração intercessória em Éfeso, você vai entender que amor ele estava falando. Porque, exemplo, quando eu pego a palavra storge, no grego, para amor, quer dizer amor de família. Pai com filho, tia com sobrinho, é um amor familiar, a palavra storge no grego. Quando eu pego a palavra eros no grego é um amor de homem para com mulher, esposo para com a esposa. Veja a profundidade que é o grego, né? Quando a gente fala a palavra philos, a palavra philos também para amor no grego quer dizer amor fraternal, entre irmãos, entre amigos. E existe uma palavra exclusiva que é essa que Paulo cita na sua oração para amor no grego, que é ágape, ou agaper, ou agapaz, depende do contexto. Então o amor ágape é o amor sacrificial, é o amor de Deus. E esse amor sacrificial em Deus ter dado o seu único filho, Jesus Cristo, em morte de cruz, ele agora pede para nós, como seus adeptos, como seus cristãos, a prática deste amor ágape. Não que está eliminando os demais tipos de amor que nós falamos. Ou seja, o amor ágape é tão completo que dentro desse amor ágape ali está o amor eros, está o amor storge, está o amor philos. Ou seja, está o amor de família, está o amor de esposo com esposa, está o amor de amigos, está o amor de irmãos, porque ele sobressai este amor de Deus. E é por isso que eu digo que não é fácil a prática deste amor ágape. É fácil até falar, mas a prática dele não é. Por quê? Porque quando Jesus diz assim, amai o teu inimigo, ou amai o vosso inimigo, você já parou dentro do contexto para saber o que é o seu inimigo? Uma coisa é você ter um adversário, outra coisa é você ter um inimigo. O adversário é aquele que vai lutar contra você para vencer, mas ele não tem ódio de você. Então somente ele quer lutar com você para vencer, porque ele é o teu adversário. É como 2 times de futebol, todos os dois entram em campo para ganhar. Ninguém vai entrar para perder. Mas quando termina, eles se confraternizam, eles apertam a mão, eles se cumprimentam, porque tão somente são adversários. Quando é inimigo é diferente. O inimigo ele tem ódio, se ele pudesse ele lhe matava. E Jesus vai dizer, mas você tem que amar o seu inimigo. O que Jesus quer dizer com isso? Eu vou dizer aqui uma coisa prática nossa dentro da palavra, como nós vencermos os nossos inimigos. Jesus não está mandando aqui você ou eu a gente voltar a ter um relacionamento amigável de estar se abraçando com esse que é teu inimigo, não é isso. A melhor maneira de se vencer o inimigo, entenda isso, é na fraqueza dele. Isso eu estou dizendo é com experiência própria. Lembra como Jesus disse assim, quando alguém te bater em uma face, você dá outra. Isso é vencer o inimigo na fraqueza. Exemplo, nós estamos agora em meio a uma pandemia. E eu confesso a vocês que eu aqui não estou com hipocrisia. Eu particularmente com minha esposa, a gente foi socorrer pessoas nesse período, que a gente sabe que está dentro desse contexto de inimizade conosco. Mas é o momento dessa fraqueza que nós vamos mostrar a ele que a gente ama ele mesmo assim. E a gente ir lá ajudá-lo, porque é uma necessidade. Está ele, a mulher, os filhos precisando de comida biológica, enfim, de pagar uma água, pagar uma luz, e é nessa fraqueza daquele que se acha que é teu inimigo, que você vai lá ajudar ele. E quando eu digo ajudar, não é que você vai chegar lá e ter um relacionamento de amizade de 10 anos, não é isso que eu estou passando. Eu estou passando é que nessa fragilidade do teu inimigo, é onde Deus quer que mais nós vamos lá ajudar ele. Porque como cristão eu não posso criar dentro de mim um rancor, uma amargura, que venha deixar se tornar crônico, e aí entrar o ódio. Porque é um cristão que se permanecer ou morrer nessa condição de um ódio no coração, ele não vai herdar o reino do céu. E isso é muito perigoso. Então, tem um texto na Bíblia que diz, fugir da aparência do mal.
Então tem pessoas que perto da gente, ela é um mal mesmo, né? Ela é um mal. Mas isso não vai me impedir de eu dar a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não posso ter um relacionamento, uma convivência mais profunda, porque se eu fizer isso, eu vou estar pecando com esse relacionamento com essa pessoa. Então vai se tornar o mal para a minha vida. Então eu preciso me afastar. Não é abandonar, não é fazer que não existe mais aquela pessoa. Eu vou ter só um momento assim que eu não posso estar numa amizade mais profunda que eu tenho com o presbítero Elias, com essa pessoa, porque se eu vou ter esse contato direto com ela, a gente vai ficar discutindo alguma coisa que vai fazer eu estar pecando, e um pecado é um mal. Então quando a Bíblia fuge da aparência do mal, eu preciso entender isso, entendeu? Então amar, que esse amor ágape na intenção de Paulo, Elias, é muito profundo. Escuta o que eu vou dizer aqui para vocês nesta manhã, dentro disso que nós estamos falando. Este amor de Deus, ele é, aleluia, ele é tão profundo na nossa vida, que quando nós olhamos, presbítero ali, você que está em casa, Deus compara o seu amor com o amor de uma mãe. Você sabe o que é o amor de uma verdadeira mãe? Eu não estou falando aqui de uma mãe, não é aquela mãe irresponsável. Estou falando de uma mãe verdadeira. Uma mãe. Você sabe o que é um amor de uma mãe? Aleluia. O amor de uma mãe, o filho, ela educa o filho toma outro rumo errôneo, que não glorifica a Deus, ao caso de ir para dentro de uma prisão, por coisas erradas que fizeram, mas essa mãe não abandona ele. Vai visitar num presídio, leva as coisas para ele. Então, o amor de uma mãe é uma coisa que fica até inexplicável para a nossa conduta humana, expressar que amor é esse. Eu estou falando de uma mãe. Só que Deus, lá em Isaías 49, versículo 15, ele vai comparar o seu amor com o de uma mãe, quando ele diz assim: porventura pode uma mulher que cria ou que amamenta o seu filho, vier a se esquecer desse filho? Olha onde Deus vem fazer essa colocação. Como é que pode uma verdadeira mãe vir a esquecer de um filho que ainda amamenta, que saiu do seu ventre? Aí Deus vai dizer: mas mesmo assim, se isso vir acontecer, o meu amor jamais fará eu esquecer de ti. Então veja o amor ágape, que amor é esse? É por isso que o evangelista João, no seu evangelho, né, no textual da Bíblia, capítulo 3, versículo 16, né, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal. Então a expressão dele, de tal, ele não encontrou palavras para explicar que amor é esse de Deus. Não dá para entender que amor é esse, um amor que se compara até com o amor de uma mãe. Então não tenho palavra para descrever este amor de Deus sobre a nossa vida, e que Ele quer que nós praticamos também como um cristão este amor. Mas aí eu entendo, a própria lição trouxe um texto, né, em 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, onde diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que é que o texto bíblico está interpretando? Ele está mostrando que o próprio Deus, Ele é a fonte do amor. Interessante para a gente, mas quem diz que Deus contém o amor, diz que Deus é. A essência de Deus é amor. Ele é a fonte, né? A fonte. Então Deus é amor, Ele é a fonte. Ele já é o próprio amor. Então por isso que ficou difícil para o próprio evangelista, no seu evangelho, expressar que amor de Deus é esse sobre a nossa vida. Agora, não se torna impossível para nós, como cristão, exercitar esse amor por um motivo. É que a gente já leu aqui no primeiro ponto. Além da habitação de Cristo através do Espírito Santo, Ele nos orienta e faz com que todo o direcionamento da nossa vida seja desta forma, conforme a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, não é só tão somente nós, a gente precisa do esforço nosso. Mas o próprio Espírito Santo, ele faz uma conscientização na nossa vida, e é algo tão sobrenatural que a gente consegue ter forças para ir naquela pessoa que nos caluniou, que quer ver a nossa desgraça, a nossa derrota, e a gente encontrar a força para, no momento certo, determinado por Deus, ir lá, ou perdoar ou ser perdoado. Então, esse amor de Deus, ele é magnífico, porque vamos dentro de uma racionalidade humana, ser sincero conosco, nós não teríamos nunca querermos perdoar uma pessoa
que quer ver a nossa desgraça, quer ver a gente no calabouço, levantar calúnia, enfim, você quer distância dessa pessoa. E Jesus disse: não, mas perdoe. Eu vou criar ocasiões que ela vai te procurar. E eu estou dizendo isso porque Deus faz isso. Não estou aqui só com teoria, não. Eu tenho, fazer 25 anos de evangelho, eu tenho muita prática de vida. Muita prática de vida. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus ainda marca encontro para solucionar problemas pessoais dentro ou fora da igreja na prática deste amor. É difícil, como é difícil. É muito difícil. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira, e ainda vou agregar muito mais outro infelizmente, porque eu estou tratando com pessoas cristãs, pessoas crentes, que se apegam às novelas, principalmente, né, da Rede Globo, que um ator ele faz "eu te amo", ele diz "eu amo" a uma mulher aqui, do outro lado ele já está dizendo "eu amo" para outra mulher, traindo a outra. Que é mais amar com traição? Então veja o contexto social. É por isso que nós temos que debatermos, fazer uma oposição ao relativismo. Porque o relativismo vai entrar relativismo social, cultural e em vários relativismos. Mas no ponto geral, o relativismo é isso aí. Não, a gente pode amar uma pessoa aqui, ao mesmo tempo que essa pessoa que a gente ama, a gente passa a odiá-la. O relativismo vai ensinar isso, mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Então, por isso que devemos ter muito cuidado com essas novelas do seu ponto ideológico, porque o amor lá que é agregado para eles é totalmente fora de contexto do que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, é preciso nós entendermos isso. Então, falarmos deste amor de Deus, Elias, não é uma coisa assim, dentro da prática, fácil de realizar. Porém, não é impossível, porque como já tenho dito nessa manhã, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e ele, como a razão do nosso viver, ele nos dá força para sabermos amar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você entender esse amor que eu estou te falando. Já aconteceu comigo, de certa pessoa me perseguir dentro de uma empresa, ao ponto até de me odiar. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Eu acho que é porque a gente, como crente, a gente fala a verdade e vive na verdade. E a verdade hoje, dentro do contexto relativista, ela machuca, ela dói. Até dentro da igreja dói aos cristãos, quando você fala uma verdade para uma pessoa que ela está no caminho errado. Então, quando você é verdadeiro, por isso que Jesus foi um revolucionário da sua época. Por quê? Porque ele falava a verdade. E por falar a verdade, ele é perseguido pelo fariseu, pelo saduceu, por toda aquela nata da sua época. Porque ele falava a verdade. E hoje, dentro desse contexto social que nós vivemos hoje, falarmos a verdade, nós somos perseguidos, ao ponto de ser odiados, né? Inclusive, Aldemário, um dos grandes pensadores, eu não recordo o nome dele, mas deixou uma frase. Ele dizia assim: quer arranjar muitos inimigos? Fale só a verdade. É verdade. Fale só a verdade. Aproveitando essa deixa que nosso irmão Aldemário, nosso irmão Gessonias Santos, ele disse: o verdadeiro amor não quebra princípios de Deus. Muito bem, é verdade. E eu comparo esse amor de Deus, Elias, como uma semente da mostarda, né? Jesus até vai comparar a nossa fé. Eu comparo o amor. Porque se você pegar o grão da mostarda, eu acho que você já pegou, né, um grão de mostarda. Eu sempre, quando vou dar aula para jovens ou adolescentes, até crianças, eu gosto de comparar muito com o grão da mostarda, porque ele é pequenininho. Ele é bem pequenininho. Só que esse grão da mostarda, quando ele é bem plantado, né, ele vai se tornar uma árvore. Eliana, a irmã Eliana está aqui conosco, né? Ela vai se tornar uma árvore frutífera, bonita, frondosa. É uma coisa impressionante. E essa árvore, depois que ela está frutífera, frondosa, grande, sabe o que ela serve para a gente? É sombra. Nessa sombra traz alívio, traz paz. E assim é esse amor ágape de Deus sobre a nossa vida. Se nós exercitarmos esse amor de Deus para aqueles que se intitulam como nosso inimigo, a gente planta essa semente hoje pequenininha deste amor de Deus nessa pessoa, mas vai chegar ao ponto lá na frente que vai brotar. E essa pessoa vai te procurar, me procurar, pedir perdão, vai ter uma reconciliação e através desse amor de Deus, o nome dele vai ser glorificado. Então, por isso que falarmos dentro dessa intensidade do amor de Cristo sobre a nossa vida, não é fácil. Quando o apóstolo Paulo, na sua oração, ele fala essa palavra, arraigado e fundamentado com esse amor, você sabe que ser uma pessoa arraigada é ser enraizada.
né? Enraizada. Outra palavra para isso é permanente. Permanente não é uma coisa que começa agora e termina amanhã. Ela é contínua. Então esse amor de Deus eu tenho que me esforçar, ainda que, como tenho dito, é difícil, né, a prática deste amor ágape na nossa vida, mas eu tenho que me esforçar em praticar este amor, se realmente eu tenho a convicção que quero ir para a eternidade feliz com Deus, eu tenho que praticar isso. Eu sempre digo que um crente que morre no seu coração com ódio de alguém, fica duvidoso a sua salvação, porque Deus nos ensina que devemos amar não só o nosso próximo, mas ao nosso inimigo. E isso não é fácil. É por isso, Elias, que faz me entender quando Jesus disse isso, que houve um questionamento na época, porque no contexto em que Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás, quem é que perseguia os judeus? Eram os romanos. Os romanos chegavam ao ponto de matar os judeus, perseguiam fortemente. Eles estão esperando quem? Um Messias para fazer o quê? Livrar ele da mão dos inimigos. A opressão era tão grande dos inimigos, que eram os romanos, que ele queria que Deus manda o Messias. Aí Jesus agora aparece como esse Messias e diz para eles: amais o vosso inimigo. Aí eles: como é que pode ser esse homem, o Messias, em cima de um jumento? Olha para aí. Mandando a gente amar o inimigo, sendo que está sendo oprimido e quer se libertar. Esse não é o Messias, não. É por isso que nós, como crente hoje, com a revelação do Novo Testamento, fica muito mais fácil entendermos essas coisas. Mas se eu e você estivéssemos no contexto da época como judeus, como tu trataria Jesus nessa época também? Seria fácil? Tu está clamando por um Messias que tu não sabe quem é, esse aparece e manda tu amar o teu próprio inimigo. Olha que coisa difícil para os judeus na época. Hoje é fácil a gente entender pelas escrituras o que Jesus está dizendo e nós colocarmos em prática. Mas na época, porque hoje a gente não viu Jesus fisicamente, né, com nossos olhos naturais, mas nós cremos com nossos olhos da fé. E está escrito, está revelado. Então fica muito mais fácil nós praticarmos esse amor de Deus concernente aos nossos inimigos, né, do que realmente no contexto da época, quando ele disse isso para os judeus. E outra coisa eu quero aqui pontuar para você nessa manhã, é que para mim amar o presbítero Elias, amar aqui a irmã Eliane, as meninas jovens que estão aqui, Mariana e Larissa, que eu conheço, né, a família, enfim, fica muito mais fácil. É muito mais fácil a gente amar e chegar ao ponto de ajudar dentro de uma necessidade. Mas a questão é nós, com esse amor ágape de Deus na nossa vida, nós irmos em busca do miserável. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que Elias me entenda, porque Elias pode se sentir chocado que eu vou falar, mas não sinta não, viu, Elias? Como você que está em casa também. Exemplo, isso é uma coisa muito pessoal minha, mas eu quero agregar para você entender. Eu conversei com uma pessoa que ela tem um animal na estação, ela tem um cachorro. E ela chegou para mim e disse assim: eu gastei R$ 1.200 na cirurgia do meu cachorro. E aquilo me doeu. Aí eu perguntei para ela assim: você tem coragem de gastar R$ 1.200 com uma pessoa que você não conhece, mas está passando uma grande necessidade? Você daria esse R$ 1.200 a essa pessoa? E ela baixou a cabeça. Ou seja, nós vemos o contexto social hoje de cristão, de crentes, que valorizam mais um cachorro de estimação do que uma pessoa. Quantas vezes uma pessoa que gasta com cachorro R$200, R$300 no mês, quantas cestas básicas ele levou para alguém que realmente carece? Quem que tem mais valor para Deus, o cachorro ou uma pessoa? Isso é coisa para a gente parar para pensar. Não estou aqui questionando, Elias, que você ou quem tem cachorro, tem um cachorro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou questionando, do mesmo jeito que você valorizar o seu cachorro, o seu animal de estimação, tenha muito mais amor para um miserável, que Deus está esperando que você vá lá acudir. Será que o seu dinheiro que Deus te abençoa vai ter recurso para o teu animal e tu não vai parar um pouco para refletir que tem um miserável esperando por você ir lá cuidar dele, que tu pratica este amor ágape? Olha, falar de amor disso é profundo. Por isso que eu pedi a Elias um tempo maior para mim, porque eu meditei muito nessa lição. Então entenda, por favor, o que eu estou dizendo. Então uma pessoa que gasta R$ 1.200 numa cirurgia de um cachorro e não leva uma cesta básica para alguém que está necessitado, morrendo de fome, olha, eu teria até vergonha de ser cristão. Porque é isso que esse amor ágape de Deus, ele está ensinando para mim e para você nesta manhã. Entenda o que eu estou falando. Estou mandando tu jogar teu cachorro fora não, nem o teu animal de estação, não é isso.
Eu estou falando que o mesmo amor que você tem esse animal de estimação, você tenha muito mais por uma pessoa. Porque o animal não tem vida eterna para ele não, você sabe disso? O teu animal morreu, acabou-se. Mas o ser humano não, tem uma vida eterna para ele. Por isso que Deus tem mais valorização no humano do que no animal. Então nós devemos se preocupar com isso quando nós falamos de amor. E isso, eu quero pontuar uma coisa aqui, Alice. Estou falando para mim e para você, para todos nós, porque a palavra de Deus vem para todos nós, Alice. Jesus diz, quando você der com a mão direita, faça com que a esquerda não veja, ou vice-versa. Porque hoje o que eu estou observando é uma coisa, as pessoas que praticam ações sociais, praticam já pensando em se apresentar para os homens, postando em Facebook, postando em Instagram, postando, eu estou fazendo. Jesus está dizendo ao contrário para a gente. Faça sem precisar se apresentar, porque eu quem abençoo, sou eu quem te apresento. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Eu preciso entender que eu não preciso fazer obra social hoje de alguém e me apresentar para os homens para mostrar o que eu estou fazendo. É Deus que me apresenta, é Deus que sabe o que eu estou fazendo. Aprenda isso nessa manhã. Por favor, me entenda. Eu não estou te criticando aqui se tu gosta de tirar foto e botar nas redes sociais. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é a forma. Se você faz obra social para querer se apresentar, querer aparecer, perante Deus tu não está ganhando ponto nenhum. O teu galardão tu já está ganhando perante os homens, mas perante Deus não. Então vamos fazer com este amor ágape, com sinceridade de coração. Exemplo, nesse período de pandemia, você tem que a minha esposa sentou. Deus financeiramente tem nos abençoado. Eu disse, ele vai ajudar um bocado de gente até. Agora Deus vai apresentando a gente e a gente vai fazendo. Mas eu não preciso chegar aqui, eu botar foto, nem deixo fazer isso. E pontuar que eu cheguei na casa de fulano para levar isso, levar aquilo, dar dinheiro. Não, para que eu fazer isso? Quem me abençoa é Deus. E quando Ele me apresenta as pessoas, eu tenho o prazer de chegar lá com minha esposa, além de dar, aconselhar e continuar fazendo. Porque não adianta eu pegar uma feira hoje de 200, 300 reais para uma pessoa que vai dar para um mês, vamos lá, 2 meses no máximo. E se daqui para lá ela não estiver trabalhando, como é que vai ser essa coisa? Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Eu sei que existem os aproveitadores, não estou aqui questionando isso não. Mas sabe por que eu estou dizendo isso, Elias? É porque assim, coisa boa é quando nós estudamos, que é a parte teórica, mas na vivência espiritual ou a nossa vida cristã nós temos experiência com certas coisas. Exemplo, eu passei dentro da aprovação de Deus, dentro de várias provações, eu já passei pela aprovação de ficar desempregado, eu e minha esposa. Meus filhos, criança dentro de casa, né, o Juninho e a Andressa. E uma das coisas que eu coloquei na minha vida, ainda com 1 ou 2 anos de crente, foi chamar, nesse momento tão difícil da minha vida, né, foi reunir com minha esposa e dizer, olha, nós não iremos pedir nada a ninguém, muito menos incomodar a nossa família, não. Como crente, a gente só vai orar. Se tiver de morrer de fome, morre a família todinha de fome, não tem problema nenhum. O importante é estar convicto na fé que vai para o céu. Agora, se a Bíblia diz que Deus é supridor, Ele pode usar quem Ele quiser, sem a gente pedir nada a ninguém. E isso ocorreu na minha vida, Elias. Eu passei quase 2 anos nessa situação. Não vou dizer aqui a você que eu passei fome. Passei não. Passei dificuldade. Muita dificuldade. Fome não. No dia que não tinha um arroz com carne, tinha um arroz com ovo. Tinha um cuscuz com canela com açúcar. Mas tinha alguma coisa para comer. Então não sei que eu passei fome, eu estou mentindo. Passei muita dificuldade. Então eu sei o que é, gente. Quando fala que alguém está em casa numa situação difícil, desempregado, porque eu passei. Por isso, quando eu vou ajudar alguém, eu vou convite, porque eu sei o que eu passei. E eu faço isso com o amor da minha alma, pela experiência que eu tive comigo mesmo. Então, por isso que eu vi pessoas que Deus usou para me ajudar. E por que não eu ajudar pessoas que têm a minha situação que eu passei? Seria muito orgulho, muita prepotência da minha parte. Então, por isso, meu irmão, falar de amor é muito fácil. Mas colocarmos em prática precisa de um esforço muito grande na nossa vida. Mas não é impossível. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que permite algumas coisas na nossa vida, pegarmos experiência para assim nós entendermos, a praticarmos esse amor ágape em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra na qual temos ouvido aqui acerca desse
segundo tópico da nossa lição, que fala sobre arraigados e fundados em amor. E pontuando aqui também, já encerrando, é que Paulo, quando ele intercede, ele pede primeiramente que os crentes em Éfesos e nós, igreja do Senhor, sejamos primeiramente arraigados, que, como nosso breve já disse, é enraizado, ou seja, primeiro crescemos para baixo, enraizados no amor, porque a raiz, como você sabe, da planta é que vai nutrir toda a planta, não é isso? Se nossa raiz estiver bem enraizada no amor ágape de Cristo, nós vamos ser alimentados por este amor. E sendo alimentados por este amor, aí Paulo diz, e fundados, ou seja, edificados, vamos crescer em amor ágape. Aí o versículo 18 diz, para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, que ele fala, com toda a igreja, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Ele está falando do amor. A gente compreender um pouco, não é entender por completo, não é compreender, porque ele vai dizer no versículo mais adiante que o amor de Deus excede a todo entendimento humano. É algo que o ser humano ele não vai compreender nunca. Só com a presença do Espírito Santo dele, Deus habitando em nós, que a gente vai entender um pouco, não na sua plenitude, mas já a gente vai estar enraizado e edificado neste amor. E estando enraizado e edificado neste amor, todas as nossas ações têm que ser baseadas no amor. Nós precisamos falar aqui amar o inimigo, mas eu sei que tem muitos irmãos que estão nos assistindo, outros que ocupam posições eclesiásticas, outras na sua vida secular que são chefe, e às vezes aplicam uma punição por mero prazer. Ou como eu já vi aqui no nosso meio, um certo irmão chegou para mim e disse, se eu fosse presbítero eu disciplinava fulano de tal, com todo o prazer e arrogância do mundo. Ele me falou isso. Jesus, tem de misericórdia, porque se nós disciplinamos alguém por um erro, por uma falha que esse alguém cometeu, é por amor, porque Deus diz que Ele corrige e ama a quem Ele ama, corrige a quem Ele ama. E nós aqui, se fizermos algo desta natureza, é porque queremos o bem daquele irmão, o bem daquela irmã, para que ela venha reconhecer, não é porque eu tenho prazer em disciplinar fulano de tal, eu vou fazer isso porque a minha função é eclesiástica e fulano de tal vai ser disciplinado porque eu quero. Não é porque nós não queremos, não, é porque nós amamos o irmão, vamos chamar ele, vamos chamar o irmão, vamos conversar com ele, explicar a situação a ele, para que ele não se magoe, porque muitas vezes a pessoa nem se preocupa em magoar o irmão ou a irmã, está disciplinado e pronto, é porque é a legislação da igreja, é assim, o estatuto diz que tem que ser assim e vai ser assim, pronto, acabou-se. Sim. Outra coisa interessante nós aplicarmos nesse amor é que tem um adágio popular que as pessoas fazem, nós não levamos nada dessa vida, mas Paulo vai de encontro a isso, né? Paulo diz, eu levo a fé, a esperança e o amor é o maior de todos. Ele levou essas práticas com ele. Muito bem, então meus irmãos, que nós possamos estar e interceder para que os nossos irmãos também estejam arraigados e fundados neste amor de Cristo em nossas vidas, para que possamos compreender um pouco da largura, do comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Que é a quarta coisa na qual Paulo pede na sua intercessão, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E Paulo não para por aí, ele diz que as bênçãos divinas, ele convida dentro da sua oração, ele diz que tudo isso provém de Deus e que nós devemos estar sempre adorando a Deus. Ele diz, terminando aqui já a sua oração intercessória, versículos 20 e 21, também já encerrando a nossa palavra nesta manhã da lição de número 10, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em
todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo termina a sua oração intercessória atribuindo tudo isso a Deus e dizendo que a igreja, em todas as gerações, em todas as épocas, deve dar glória a Ele para todo o sempre. Amém. Gostaria aqui de ressaltar aqui a minha gratidão por minha sobrinha Amanda, né? Ela está lá em Barreiras, na Bahia. Deus abençoe a Amanda. Também a Etienne Alves, é minha prima ali de Rio Doce. Deus abençoe também você, Etienne. Tem também entrado aqui conosco, né? Inês Vieira. Então a irmã Inês, Deus abençoe também a senhora. E dentro desse terceiro tópico, para nós encerrarmos, que está chegando a hora, eu queria dizer, dentro dessas bênçãos de Deus, excede o pensamento humano, é que um cristão, né, quando ele vive na prática da oração de forma verdadeira, ele pede uma caneta. Ele está, Deus, eu só quero que o Senhor me dê uma caneta. Aí Deus vai dar o caderno, vai dar a pasta, vai dar a biblioteca, vai dar o dinheiro, para tudo. Deus excede a sua petição. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você com um exemplo bíblico. Talvez as irmãs que estão aqui, você que está em casa, não vai me entender, mas eu vou explicar. Ana pediu uma bênção. Qual foi a bênção que Ana pediu a Deus? Um filho. Mas se você perguntar hoje a uma jovem, você quer casar, quer ter 10 filhos? Deus me livre. Ou esse filho era bênção para Ana, por que hoje filho não é mais bênção? Não é? Hoje tem jovem que diz assim, eu caso, mas filho eu não quero de jeito nenhum. Como se filho hoje fosse uma maldição. Mas Ana clamou, chorou nos pés de Deus, sabe para quê? Por um filho. Sabe o que Deus fez com ela? Deu quantos filhos a ela? Deu 6. Ana pediu só um. Deus, a tua bênção é um filho, Ana? É. Então, como está só orando, eu vou multiplicar essa bênção. Vou te dar 6. Deus deu 6 filhos a Ana. Porque no contexto da época, uma mulher que gerava filho era uma mulher abençoada. E se fosse estéril, era tido como amaldiçoada. Então, por isso que no contexto da época, nós sabemos que filho sempre foi bênção. Eu também entendo quando alguém chega assim, não, eu só quero um filho. Eu entendo. Porque a responsabilidade, né, de criação, de educação, requer uma parte financeira que você possa educar, possa cuidar. Nós entendemos isso, né? Até entendemos. Mas que também não sai o pensamento de entender que a Bíblia diz que filho é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Então, o que eu quero pontuar é isso. É que nesse terceiro e último ponto da lição, nós pedimos a Deus. E muitas vezes, Elias, não sabemos o que pedimos. Por isso que Paulo escrevendo Romanos, no capítulo 3, vai dizer o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é assim? Por quê? Porque nós muitas vezes não sabemos o que pedir a Deus. Mas aquele que é fiel, aquele que trabalha para Ele, que busca Ele, que faz tudo para Ele, Deus excede, dá muito mais daquilo que o fiel pede a Ele, com uma condição, para que o nome dele seja glorificado, tá bom? Glória a Deus. E já encerrando, agradecemos a Deus por tudo que o nosso Deus tem nos concedido, por você ter recebido aí dentro do seu lar, através desta live. Quero dizer para você que os pensamentos de Deus são bem mais altos que os nossos. Duas coisas na Bíblia que excedem todo entendimento humano: é o amor de Cristo e a paz de Cristo, que excede também todo entendimento humano. E os pensamentos de Deus para comigo e para você, nesta manhã Ele coloca essa palavra no meu coração: são pensamentos de paz e não de morte. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez aqui, seja através desta live aqui, a nossa Escola Bíblica Dominical Normal, a lição de número 11, 14 de junho de 2020, que vai ter como título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Desde já convidamos a você a estar conosco aqui domingo que vem, através desta live. Convide mais uma pessoa para estar conosco. Você pode já preparar as suas perguntas para domingo que vem possamos estar aqui e possamos assim também responder as suas perguntas.
Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Nosso presbítero Aldemário, o senhor ora e nos despede com a bênção apostólica. Muito bem. Então, nosso dirigente, o presbítero Eli Emanuel, dirigente da nossa escola dominical aqui na congregação de G2, tanto ele como nós, somos muito gratos pela sua participação mais uma vez aqui nessa manhã. Esperamos em Deus ter contribuído para o crescimento da sua vida espiritual. E assim, dentro desse intercâmbio, eu tenho certeza que nós juntos vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus, e assim pediremos também a bênção apostólica nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, meu Senhor, por tudo quanto nessa manhã tu falaste conosco, através do aprendizado de mais uma maravilhosa lição bíblica, Senhor. Temos a certeza que teu Espírito Santo, além de nos ensinar, também falou de uma forma muito especial nesta manhã deste domingo para todos nós. Abençoe todo o nosso dia de hoje e que até o término deste dia teu nome venha a ser glorificado e que possamos estar debaixo da tua proteção, da tua provisão, da tua santidade, da tua comunhão, e assim possamos sempre te dar toda a glorificação, Senhor. Nos ajude, nos perdoe por todos os nossos erros e que possamos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, praticarmos tudo quanto temos aprendido, Senhor, porque dessa feita o nome do Deus Trino e Todo-Poderoso será certamente glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, o que ainda há de fazer para a glorificação do Teu nome. No nome de Jesus, te louvamos por tudo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo Consolador esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Dizemos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.